Uma boa noite a todos. Então, uma alegria desde já muito grande estar com cada um e podermos juntos partilhar um pouco sobre essa temática tão importante, que é a temática da missão na vida da igreja. Parece que o Papa está pedindo algo muito novo para nós. Estamos falando de mês extraordinário missionário, que vai ser agora em outubro. Estamos ouvindo falar de missão na Amazônia, através de tantas coisas que estão sendo faladas sobre o sínodo. Estamos novamente, a diocese, voltando a falar sobre missão. E aparentemente parece que o Papa está pedindo algo completamente novo. Mas quando a gente para poder pensar direitinho, na verdade o Papa não está pedindo nada novo. O Papa está lembrando ou relembrando algo que é a missão da igreja. Ah, padre, mas isso nós já sabemos, isso está escrito. Quando nós pegamos a Sagrada Escritura, lá no capítulo 28 do Evangelho de São Mateus, nos seus versículos 19 e 20, Jesus ele fala qual é a missão da igreja. Quando lá no versículo 19, ele diz para os seus apóstolos, antes de subir aos céus: e depois fazer discípulos em todas as nações e batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É interessante nós notarmos que Jesus ele dá um mandato de ide. E nós parece que jogamos uma âncora na igreja e paramos a igreja. Parece que quanto mais fácil, isso agora eu falo a minha opinião, aceitem se quiser, parece que quanto mais fácil é de ser igreja, parece que mais a igreja ela estaciona, ela para. Talvez aqui alguns já tenham tido a experiência de construir do zero uma comunidade, né? Talvez você chegou lá num lugar que no terreno só tinha mato, pedra, toco, e de repente você começou ali a visitar as casas, a rezar o terço. Daquela visita do terço surgiu lá um terreno comprado, daquele terreno comprado começou a limpar o terreno, começou a construir a igreja, construiu a igreja, agora tem missa todo domingo e o povo parou dentro da igreja, o padre parou dentro da igreja. O Papa está lembrando isso para nós por conta da grande experiência que o Papa tem de cuidar de uma diocese. O Papa foi padre de paróquia e ele viu que a tendência do padre, quando a igreja está cheia, é fazer o quê? Que bom, a minha evangelização é fantástica. A do leigo fiel, quando vê a igreja cheia, muitas vezes com a tentação, que bom, a nossa comunidade é a mais animada da face da terra. E a gente se esquece que enquanto dentro desta quadra talvez tenha 3.000 pessoas numa grande festa, quantas pessoas tem do lado de fora? 10, 20 ou talvez até mesmo 30 vezes mais do que tem aqui dentro. E por isso o Papa está relembrando para a igreja que a igreja ela não pode parar de evangelizar. O Papa não pediu, melhor dizendo, Nosso Senhor no capítulo 28 do Evangelho de Mateus, ele não pediu para a gente fazer comida, não pediu para a gente fazer festa de padroeiro, não pediu para a gente fazer adoração santíssima, não pediu para a gente construir nada. Ele apenas disse: vai e anuncia meu reino e traz as pessoas para serem filhos do meu Pai que está nos céus. Me lembro que uma vez, já padre, não importa onde foi, né? Pode ter sido numa paróquia qualquer, pode ter sido na paróquia que eu passei como padre, enfim. Me lembro que eu estava com outro padre numa reunião. E para variar a reunião de comunidade, o negócio estava quente, estava áspero o ânimo. E num dado momento, uma senhorinha segurou no meu braço e disse com muita simplicidade assim: padre, nós éramos mais felizes embaixo da mangueira. E eu não entendi o que ela disse. Eu falei: o quê? Ela: depois eu falo com o senhor. Acabou aquela reunião, aquela brigação, sei lá o que era aquele negócio. E a senhora falou: o senhor lembra daquilo que eu falei para o senhor há pouco? Eu falei: eu lembro. O que a senhora quis dizer, padre? Ali, e ela apontou, tinha uma mangueira muito grande, padre. E a gente se encontrava embaixo dela. Todo sábado a gente rezava o terço embaixo dela, toda vez que tinha missa era embaixo dela. A catequese, meu filho, padre, foi catequizado ali. A gente saía para visitar, padre. Agora a gente só se preocupa com obra e com dinheiro. E a gente se esqueceu de falar de Jesus. E é por isso que o ânimo naquela reunião estava dessa forma, padre.
Olha, aquilo que aquela senhorinha muito simples me falou me marcou. E hoje, olhando muitas vezes para a minha realidade de paróquia e para a nossa realidade de igreja, nós vemos como tem faltado à igreja falar de Jesus. Às vezes nós estamos nos preocupando com muitas coisas, estamos nos esquecendo de falar de Jesus. E por isso o Papa tem lembrado a vocação missionária de toda a igreja. Com isso, o quarto encontro de hoje, eu não vou ler o documento, até para isso nós temos o documento em mãos. E logo no início desse capítulo 4 do documento que nós estamos estudando, a apostila, vai falar sobre a vocação missionária. Vocação é o mesmo que chamado. Ora, quando nós chegamos e falamos, minha gente, todo mundo tem vocação para casar? Sim ou não? Me ajudem, sim ou não? Não. Todo mundo tem vocação para ser padre? Não. Todo mundo tem vocação para ser freira? Não. Todo mundo tem vocação para ser missionário? Sim. Pelo batismo, todos nós temos vocação para ser missionários. Todos somos e fomos chamados para ser missionários. É claro que a missão, ela existe em várias formas de fazer missão. Você tem, por exemplo, aquela pessoa que entra num barco, atravessa o oceano, vai lá para a África, vai lá para a Amazônia, vai lá para a Oceania, vai lá para um canto desses de, meu Deus, é todo mundo que tem vocação para isso? Não, mas todos nós temos a vocação missionária, o chamado missionário, de anunciar a Deus, de falar o nome de Deus, de pregar a palavra de Deus, e cada um a seu modo, cada um segundo o seu estado de vida, cada um de acordo com a sua característica pessoal e pastoral. Ora, a forma de fazer missão do padre é a mesma do fiel leigo, sim ou não? Sim ou não, minha gente? Não. Tem uma forma específica. A forma do fiel leigo fazer a missão é a mesma do padre? Não. A forma da freira fazer a missão é a mesma do padre e dos demais fiéis? Não. Você vai respeitar, é claro, um carisma pessoal e também o chamado que você teve. A senhora é casada? Viúva, mas teria como a senhora talvez ir lá para a África? Talvez tendo um esposo, tendo filhos, não daria. Mas a missão vai ser feita onde? Aqui em Magé, visitando as ruas da sua casa, evangelizando o ambiente que a gente está. Missão não é ir para um cantão. Missão é também feita na nossa diocese, no nosso ambiente de trabalho, e isso nós podemos fazer. E isso nós precisamos ter clareza. Por exemplo, a missão do padre, ela vai estar sempre ligada à pregação da palavra e à santificação do povo pela celebração dos sacramentos. É uma missão muito específica. Por que isso? Porque o Senhor, Ele respeita o primeiro chamado de cada um de nós. E por isso, é importante que a gente cuide e zele em ter uma coisa chamada espiritualidade missionária. E o que é essa espiritualidade missionária? Em primeiro lugar, vai ser uma intimidade com Jesus que nos fala na palavra. Porque afinal de contas, o que é fazer missão, minha gente? Missão a gente às vezes acha que é um bicho de 7 cabeças. E missão não é um bicho de 7 cabeças. Missão nada mais é do que pregar o nome do Senhor, pregar o Evangelho. Ora, mas como que a gente pode pregar o Evangelho se a gente não tem intimidade com a palavra? Tem católico que só abre a Bíblia quando vai para retiro de igreja. Quando abre. Tem católico que só mexe na Bíblia talvez para poder mudar de lugar na prateleira, ou mudar de gaveta, ou procurar um papel que estava dentro dela. Tem condição de fazer missão sem conhecer a palavra, minha gente? Pois qual é o conteúdo da nossa pregação? O conteúdo da nossa pregação é Jesus morto e ressuscitado, que nós apresentamos às pessoas através da pregação da palavra. Não nos esqueçamos, a fé, ela entra em nós pelo ouvido, pela pregação
da palavra. E quando nós nos propomos a sair em missão, nos propomos também em conhecer, pregar e anunciar a palavra do Senhor. Ora, uma espiritualidade missionária será também uma espiritualidade seguindo os passos de Jesus. Ora, como que eu vou fazer missão e eu chego lá e às vezes a minha pregação é um contrassenso daquilo que eu estou anunciando? Eu chego às vezes numa localidade super pobre e chego lá naquela realidade super pobre e não sei acolher aquela pessoa que ali está, não tento falar com ela, não tento me aproximar, fico distante, mas falo de um Deus que é amor. Como que eu vou falar de um Deus que é amor se eu não vivo diante daquela pessoa a experiência de um Deus que é amor? E essa espiritualidade missionária vai despertar em nós uma coisa chamada paciência. O grande problema é que a gente é muito inquieto. A gente quer cavucar a terra, arar a terra, plantar, regar, ver crescer e colher. E não dá certo. E é por isso que muitas vezes a gente olha as pessoas, desanimando no trabalho pastoral, porque elas querem plantar e colher ao mesmo tempo, e leva tempo. E como leva tempo? Uma frase que deve acompanhar a cada um de nós que pregamos a palavra é: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Imagina se eu, como padre, fosse achar que a partir de uma homilia dominical, o povo da paróquia que eu estou estaria convertido. Coitado de mim. Imagina se Dom Gregório fosse achar que com uma palestra dada aos padres, aqueles padres seriam os melhores da face da terra. Coitado dele. É água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Evangelização, missão, leva tempo. E nós não podemos desanimar por conta dos poucos frutos que talvez encontremos aqui e acolá. Ora, a espiritualidade missionária também leva a uma outra virtude, depois da paciência, é a obediência. Por que obediência? A gente prega a nossa palavra, minha gente? Não, nós pregamos a palavra de Deus, e quando nós vamos anunciar o Evangelho, nós anunciamos o Evangelho em comunhão ou obediência com a igreja. Por exemplo, nós estamos na Diocese de Petrópolis. A Diocese de Petrópolis está sob o pastoreio de Dom Gregório. E nós que somos os missionários da Diocese, obedecemos ao nosso bispo, seguimos as suas orientações, seu conselho, Nós seguimos a diretriz que ele dá para nós. Há um mês atrás, eu estava terminando um período de missões no Amazonas. E lá, a diocese está sob o pastoreio de um bispo chamado Dom Juliano. Antes de fazer alguma coisa, o que eu fui, Dom Juliano? Como que é isso? Como que é isso? Como que é aquilo? Afinal de contas, aquele povo está com o pastoreio dele. E nós, missionários da igreja, precisamos aprender a andar em comunhão, em atitude de obediência. E muitas vezes o nosso trabalho não dá certo, o meu como padre e talvez o de vocês também, porque às vezes a gente quer fazer a vontade de tudo e de todos, menos a da igreja. E aqui abro um parênteses. Algo que quer ver a gente levar ao fracasso a nossa pregação é nós dizermos durante a pregação: eu acho, eu penso e eu opino. Quando a gente prega a palavra de Deus, não se esqueça que é uma atitude de obediência. É a palavra iluminada também pela catequese da igreja. E por isso, o missionário, ele precisa de formação espiritual e moral. Por que uma formação espiritual? Porque ninguém dá aquilo que não tem. Como que a gente vai lá, Que às vezes, quem já fez essa experiência de bater de porta em porta, minha gente, é cada coisa que a gente encontra que é só vitória. Tem coisas que, misericórdia, meu Deus, que você pensa: o que eu vou dizer nesse momento? O que eu vou dizer diante dessa situação?
O que eu vou fazer diante disso que eu encontrei? E por isso, nós precisamos de formação espiritual. Uma formação espiritual que vai nos levar a vencer as dificuldades. Minha gente, fazer missão não é fácil não. Levar portada na cara é fácil, minha gente? Quem já levou uma portada na cara? Cachorro que corre atrás de você. Você chega num determinado lugar com sede, a pessoa não lhe oferece nem um copo d'água. A pessoa trata você com ignorância, com arrogância, grita de lá de dentro: tem ninguém em casa não. A pessoa chega e trata você de qualquer jeito. E por isso, a gente precisa também saber lidar com o nosso cansaço, com nossa dificuldade. Saber que a gente é gente, em casa a gente tem problema também, mas a gente não pode desanimar de anunciar o nome de Jesus por conta das dificuldades que encontramos aqui e acolá. E por isso, uma formação espiritual sólida, que me leve a ver que por detrás da cruz do Cristo crucificado, existe o sepulcro vazio e Jesus está ressuscitado. E Ele é a minha esperança, a minha força e a minha coragem. E também é necessário uma formação moral. Em que sentido formação moral? Minha gente, quando nós chegamos em algum lugar, nós encontramos uma cultura naquele lugar. Por exemplo, fazer missão aqui em Magé é a mesma coisa de fazer lá em Raiz da Serra? Não. Por que não? Porque as pessoas nos lugares, elas têm também costumes, elas também têm tendências. Tem um povo que colonizou, vou usar essa palavra, né? Aquele lugar. Se você chega, por exemplo, eu fui pároco em Santo Aleixo, do lado de Magé, é a mesma coisa? Nada, é diferente. Cada lugar tem uma forma de ser igreja diferente. E isso a gente precisa também aprender a respeitar. E às vezes a gente quer empurrar a goela abaixo da pessoa, nossa forma de pensar, nossa forma de rezar. A gente quer empurrar a goela abaixo da pessoa uma espiritualidade. E se isso acontece no meio de nós... Me lembro que num determinado lugar de meu Deus, não importa onde, quem aqui do encontro de casais sabe disso. O encontro de casais, ele tem uma espiritualidade que é muito própria, não é verdade? Lá iluminada pelo documento nacional do Padre Alfonso Pastore. E se você quiser enfurnar outra espiritualidade ali no meio, você acaba com o encontro de casais. E eu me lembro que num determinado lugar, tentaram enfurnar lá no meio uma determinada coisa, acabou com o encontro de casais naquela paróquia X. Ora, minha gente, nós também precisamos saber que na evangelização é a mesma coisa. Eu não posso querer fazer com os jovens o trabalho da mesma forma que eu faço com as senhoras do apostolado. Talvez as senhoras do apostolado dêem um show de animação nos jovens. E os jovens têm uma outra forma de ser igreja. E nós precisamos aprender a descobrir que nessa gama de diversidades existe a mesma unidade de fé. Respeitar a cultura e a forma de ser igreja daquele lugar que nós fomos. Eu não conheço aqui todos os bairros de Magé, mas acredito que o centro de Magé seja talvez muito diferente, talvez lá da Barbuda, ou da Lagoa, ou de lá da paróquia lá de Santo Antônio, lá de Nova Marília, antes de desmembrar. Cada lugar tem a sua caminhada e precisa ser respeitada e valorizada, porque senão nós fazemos um racha, e por isso a importância desse respeito àquela realidade. E o outro ponto, o missionário também precisa de formação doutrinal. Ah, minha gente, formação doutrinal. Nós precisamos estudar, formar a nossa fé, porque as pessoas vão fazer perguntas: diácono Getúlio, por que não pode isso? Aí se o diácono não tiver a formação, talvez ele vai dizer o quê? Não pode porque não pode. Bom, né? Não pode porque não pode. Mas por que não pode? Ah, porque não pode. Aí fica uma conversa de cavalo manco naquele negócio. A gente precisa aprender a ter algumas respostas. Não é para combater ou para formar um embate, mas para que nós também possamos solidificar aquilo que a gente está. A missão, o anúncio do Evangelho, ele também é acompanhado de uma boa catequese, onde eu procuro explicar de uma forma muito simples os pontos fundamentais da nossa fé.
Lembrar lá quando estava o eunuco, né, caminhando lá com o profeta, o homem de Deus, e ele chega e o apóstolo está falando, e até que, iluminado pela pregação lá do diácono, o que ele faz? Ele pede o batismo. Por que ele pediu o batismo? Porque foi feito com ele uma catequese, e ele se interessou pela fé a partir da catequese. Partilho com vocês. Em geral a gente imagina que o padre, ele brota católico e brota padre quase, né? A minha família não é de igreja, né? Não fui criado na igreja. E eu fui conhecer a igreja católica aos 16 anos, através do trabalho da minha catequista, que era uma pessoa uma pessoa fantástica. Me dava aula de química e física na escola, e ela tinha uma forma de dar aula de química e física que era fantástico. Ela era cheia, gordinha, ela subia na mesa, ela ia fantasiada de átomo, era uma coisa assim maravilhosa a aula dela. E um belo dia na aula ela lança a rede. Quem aqui é batizado, levante a mão. E ela começou a fazer uma caminhada de apresentar Jesus ali. E nesse apresentar Jesus, ela falou assim, foi tirando algumas pessoas da sala, através das perguntas feitas, e quando chegou minha vez, ela chegou e me perguntou: você é batizado? Sou sim, senhora. É católico? Sou sim, senhora, né? Já fez primeira comunhão? Fiz, não, senhora. Quer fazer? Quero, não, senhora. Quem pergunta quer uma resposta, né? Quero, não, senhora. Ela, mas por que não? Minha resposta para ela qual foi? Por que não? Aí ela, vamos que vai ser legal, aquela coisa toda. E ela começou a apresentar as maravilhas do ir. E fui e fiquei. A catequese bem feita, ela atrai as pessoas para junto de Jesus. E por isso, até mesmo a nossa catequese, ela não pode ser uma catequese de corte e recorte, de pinte o anjo, ou faça alguma coisa muito legal. A catequese precisa ser a apresentação da pessoa de Jesus. E o missionário, quando ele prega a palavra, ele também apresenta a figura e a pessoa de Jesus. Ora, com isso também surge nos nossos tempos a importância de que o missionário ele também tenha o conhecimento com alguns meios de comunicação. Por que os meios de comunicação? Porque eles hoje evangelizam a muitos. Mas durante aqui vocês fazem também, acho que estão até fazendo inclusive, a gente às vezes lá em Raiz nós fazemos algumas missas da paróquia, transmite pelo Facebook, essa coisa toda, acho que vocês aqui fazem também pelo Facebook. Maravilhoso. Quanta gente na missa de Corpus Christi lá da paróquia estava acompanhando senhoras doentes, acompanhando de casa. Ela participou da pregação do Evangelho em casa. E nós precisamos também aproveitar os meios de comunicação para evangelizar, para falar do Senhor. Isso tudo vai exigir de nós uma transformação missionária da igreja, que é o 5º encontro proposto para o dia de hoje. A transformação missionária da igreja, ela vai ser para lembrar a nós qual é a missão da igreja. A igreja, ela existe para evangelizar. A igreja, ela não existe para ter poder político, a igreja não existe para poder ficar falando bonito, a igreja não existe para dar comida, a igreja existe para evangelizar. E ela dá comida por conta de quê? Porque seu Senhor pediu que ajudasse os mais carentes. Ela ajuda a sociedade a ser melhor para quê? Para poder ter a oportunidade de evangelizar. A igreja existe para evangelizar. Por que tem a obra dessa quadra? Por que está fazendo a reforma a restauração, da igreja matriz? Para evangelizar. Por que eu fui ordenado padre? Para evangelizar. Por que aqui tem alguns que são ministros da Eucaristia, outros são liderança de comunidade, liderança de grupo, movimento pastoral? Para evangelizar. A missão da igreja é evangelizar. Se perguntarem para que a igreja existe no mundo, a igreja existe para evangelizar, pregar e anunciar o seu Senhor. E o Papa Francisco, ele tem falado uma coisa que tem deixado os padres e o povo de cabelo em pé. E o que ele tem falado? Eu quero
uma igreja dinâmica. Eu quero uma igreja em saída. E o que é uma igreja em saída? É uma igreja que vai ao encontro. Se nós pararmos para poder lembrar de alguns personagens, dois do Antigo Testamento, por exemplo, Moisés. Deus ele fala o que para Moisés? Vai, eu te envio. Jeremias, o que Deus fala para Jeremias? Irás onde eu te vou enviar. Desde o Antigo Testamento, Deus enviou os profetas. E desde o Novo Testamento, Jesus ele envia os apóstolos. E nós somos enviados. Todo domingo a gente é enviado. Quando lá no final da missa, ou o padre, ou o diácono diz: ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. E às vezes esse ide em paz, a gente vai para um monte de lugar, menos a evangelizar e anunciar o nome do Senhor. Nós viemos, recebemos o pão da palavra, recebemos o pão da Eucaristia. No final, vai em paz. Vai, mas vai para evangelizar. E nós precisamos retomar isso. A igreja existe para evangelizar. E no documento Evangelii Gaudium, o Papa Francisco ele fala, o que enche a comunidade dos discípulos de alegria? Quando os 72 discípulos foram para poder pregar a palavra, eles voltaram cheios de alegria. E por que eles voltaram cheios de alegria? Porque eles comeram comida boa no caminho? Porque eles foram bem tratados? Porque eles receberam o cafuné do povo? Nada! Eles voltaram cheios de alegria porque eles anunciaram o Evangelho. Quando a gente anuncia o Evangelho, a gente faz o bem às pessoas, a gente volta cheio de alegria. E por que muitas vezes já notaram, não sei se aqui acontece isso, tem encontro na igreja que acaba o retiro, a expressão é... A expressão a pessoa dá um urro lá e diz: graças a Deus que acabou. A pior frase que pode ter é quando acaba o momento de retiro e de evangelização e a gente diz: graças a Deus que acabou, eu não aguentava mais. O nosso corpo está cansado, é normal. Mas a gente dizer graças a Deus que acabou, eu não aguentava mais, significa que terminamos sem alegria. Porque a alegria nos deixa imbuídos de querer estar sempre juntos. Já notaram que quando a gente está feliz, a gente quer ficar longe, minha gente? Quando a gente está feliz, a gente quer estar perto. Imagina lá quando você conheceu lá sua esposa, seu esposo, aquele primeiro olhar, né? Aquele primeiro troca de olhares, aquela coisa toda, o primeiro encontro. Aquilo ali era maravilhoso estar junto. Como era bom estar junto. Aí, às vezes vai passando o tempo, graças a Deus que ela foi passar a semana longe. A gente precisa lembrar que a pregação do Evangelho traz uma enorme alegria. Há mais alegria em dar do que em receber. E por que o Papa Francisco está falando que quer uma igreja em saída? Porque ele quer uma igreja feliz. E a igreja só é feliz, a comunidade só é feliz quando ela anuncia o Evangelho. Eu falava lá da minha catequista. Minha primeira atividade de pastoral na paróquia, eu sou de Mauá, sou natural de Mauá. Aqui pertinho, não é Visconde de Mauá não. É guia de Pacobaíba mesmo, né? Beira da Baía de Guanabara, a segunda praia mais bonita do Brasil. Só perde para Piedade, né? Só perde para... Mas enfim, né? Tá bom, tem que puxar saco do lugar que a gente tá. Enfim, mas minha gente, me lembro que lá em Mauá, tinha um grupinho de senhoras, talvez os mais velhos aqui de igreja vão lembrar disso. Lembra que o nosso decanato ganhou um monte de imagens de Nossa Senhora de Fátima que vinha numa urnazinha de vidro? Dá para a missão, e isso foi no 99, 2000. Foi para preparar as comunidades para a virada do ano 2000. E lá tinha um grupinho de senhoras lá em Mauá, se somasse a idade de todas, dava uma pirâmide quase do Egito, de tão antigas que algumas eram lá, né? Mas eram senhoras guerreiras. E eu me encantei por aquilo dali.
Elas iam todo dia às 5 horas. Aí quando eu comecei aí, elas mudaram para 5h30, que eu saía da escola às 5h15, ia correndo, ia com o uniforme da escola mesmo. E ali participava. Tinha um senhor, ministro da Eucaristia, um homem fantástico lá de Mauá, chamado Lázaro, que ele chegava e conduzia lá um momento de partilha da palavra, e a gente rezava o texto. Aquilo ali eu voltava muito feliz. E por que voltava feliz? Porque escutar a palavra, partilhar a palavra e anunciar a palavra traz uma tremenda de uma alegria para nós. Mas, padre, o que é uma igreja em saída? O Papa responde: uma igreja em saída é a comunidade de discípulos missionários que vão em primeiro lugar e se envolvem, que acompanham, que frutificam, que festejam, que tomam a iniciativa. É muito interessante o Papa colocar isso, tomar a iniciativa. Às vezes a gente espera o pobre do padre que acha, contar um segredo, a gente como padre acha que a gente dá conta de tudo. E a gente descobre que a gente não dá conta de nada. Mas a gente tenta dar conta de tudo, sabendo que não dá conta de nada, porque a gente tem que de alguma forma dar conta das coisas. E a gente espera que aquele que não consegue dar conta de tudo aquilo que tem para dar conta, tente dar conta de tudo que todo mundo tem que dar conta. É mais ou menos isso. Na verdade, o que eu quero dizer é o quê? Todos nós precisamos ter em conta que a missão de pregar o Evangelho não é de um ou dois, mas é de todo o povo. E a própria palavra diz: quem não está contra nós está a nosso favor. Se você lá no seu bairro, na sua rua, pode fazer, faz, anuncia, visita, apresenta, já traz a coisa pronta, né? Não sei se aqui em Magé, mas em geral o pessoal só traz pra gente problema. Se você tem o problema, mas padre, olha só, eu visitei lá na minha rua esse grupinho de casas, encontrei 10 famílias sem crianças sem batismo, 10 crianças sem batismo, não sei quantos sem comunhão, não sei quantos sem casamento. Poderíamos ver uma forma de talvez já prepará-los, trazer até a pastoral do batismo, tentar fomentar o casamento deles. Isso a gente pode fazer, e é isso que o Papa está dizendo lá no ponto 24, né, da página 40, quando ele diz: tomam a iniciativa. A iniciativa em amar, a iniciativa em anunciar o Evangelho, a iniciativa em ser irmãos, a iniciativa em anunciar o nome de Jesus, que é o nosso caminho, que é a nossa verdade e que é a nossa vida. E com isso, quando a gente toma a iniciativa de ir, o Papa ainda coloca: os evangelizadores contraem o cheiro das ovelhas. E o que é isso? Passa a conhecer de forma próxima. A gente não pode só anunciar o Evangelho a primeira vez. E talvez essa seja uma falha na nossa evangelização católica. A gente faz o retiro. Acho que todo mundo aqui já deve ter feito um retiro de igreja. Qual é o acompanhamento que a gente dá depois? Ou que o termo diz pastoreio. Qual é o pastoreio feito depois? A gente ensina o caminho da igreja. Bota o mel lá na boca do caboclo. E aí depois, a gente deixa aquele caminho sozinho. A gente não traz junto. A gente não forma o grupo. Nós somos chamados de alguma forma a auxiliar a igreja nessa missão de pastorear. E quando dizia que nós padres, e com certeza o padre Léo também não dá conta, é nesse sentido. Quantos habitantes tem no primeiro distrito de Magé? Uns 60 mil? Mais ou menos? O primeiro distrito. Uns 70, 80 mil. Como que 3 padres dariam conta de 70, 80 mil pessoas? Não dá. Não dá, é impossível. É impossível. Nem celebrar para todo mundo dá. Mas agora, se todos nós assumimos a nossa missão de liderança, de evangelizador e de missionário, fica mais fácil, minha gente? Fica muito mais fácil. Se a nossa casa, e quando a igreja fala de pequena comunidade, ela está falando disso, a nossa casa ser um sinal da presença da igreja naquele bairro.
Isso é a pequena comunidade. Hoje talvez eu esteja com uma dificuldade. O senhor mora, qual é o nome da sua rua, seu Getúlio? Farmacêutico Deodoro Pinto. Aí lá a casa do diácono Getúlio é uma referência da igreja. Eu estou com uma dificuldade, eu vou lá, puxa, diácono, o senhor poderia? Como é que eu faria para poder batizar meu filho? Olha, você tem que procurar a Clarice lá na secretaria da igreja. Ah, olha, eu não tenho como ir, você quer me ajuda? Isso é a pequena comunidade. É um local onde a gente semeia o evangelho e é um primeiro contato da pessoa com a igreja. Minha gente, pequena comunidade não é para ficar celebrando missa nos bairros apenas. A pequena comunidade é uma forma daquelas pessoas que estão afastadas da igreja terem um primeiro contato com a igreja. Agora, nossa casa tem sido um contato com a igreja? Quando as pessoas escutam, por exemplo, a música que sai da nossa casa, aí, quando escuta nosso diálogo com a esposa, com o esposo, com os filhos, que às vezes dá para escutar da rua, né? É um escândalo tão grande que dá para escutar da rua. Me lembro que uma vez, não importa o lugar, era uma segunda-feira, eu estava passando de bicicleta, me lembro como se fosse hoje, e estava de bermuda. Estava de bicicleta, estava andando, estava de boné, era mais novinho, parecia um garoto passando, agora velho desse jeito não dá mais como. Estou passando eu lá no determinado lugar, sai uma mulher correndo de dentro de casa, gritando. Falei, misericórdia, reconheci a mulher, era da igreja. Depois veio o motivo da corrida, veio o marido com um pedaço de pau. Os dois eram de encontro de casais. Não, eu gritei o nome do fulano, qualquer coisa, fulano. Aí ele, o que você tem aí? Botou o pau para trás, sua bênção, padre. Gente, que hipocrisia o negócio. É o fim da picada. Agora você imagina o que aquele povo, dali, aquela casa, era para ser uma sombra da igreja, a sombra no sentido de onde a pessoa vai se abrigar, vai descansar, é um refrigério e os vizinhos vendo um correndo atrás do outro com um pedaço de pau. As nossas casas, elas precisam ser, isso também é missão, uma casa de portas abertas, onde as pessoas elas conseguem encontrar um alguém apaixonado por Jesus e pela igreja. E continua. Depois de fazer com que as pessoas se encontrem com Jesus, depois de sermos esses discípulos, esses missionários ardorosos, qual é a meta? Fazer com que as pessoas se aproximem da liturgia, a beleza da liturgia, a missa, os sacramentos, como por exemplo a penitência, o batismo para aqueles que não são batizados, valorizar esses momentos, trazer as pessoas, anunciar e fazer com que elas tenham, como nós, a proximidade, a intimidade e a abertura com Jesus, nosso Deus, nosso Senhor. E com isso, nós conseguimos fazer uma formação naquele lugar onde nós estamos indo. Ora, passo uma pequena experiência que tive a oportunidade de ter. Muitas vezes a gente acha que missão é só pregar. E nem sempre missão é pregar. Às vezes você vai evangelizar e você sai dali evangelizado. Nessas missões que fui fazer, cheguei numa comunidade, uma comunidade muito pobre. A maioria são comunidades muito carentes, principalmente as comunidades do interior. E uma coisa que me chamou a atenção foi a acolhida e a alegria das pessoas em receber quem evangeliza. Me lembro que chegou de barco, encostou lá o barco, já veio a molecada, a criançada na beira do rio. Né? Quando você chega, a alegria das pessoas em ouvir a palavra é algo que te contagia. A beleza da igreja, a forma como acolhe, a forma como oferece para você, às vezes, o pouquinho que tem. Me lembro que cheguei na casa de uma pessoa, eles não tinham mobília na casa, se dorme na rede, essas coisas todas, era um quadradão lá, e eles estavam preocupados porque não tinha mesa para o padre sentar para comer, como se o padre fosse um pequeno rei. Eu falei, não, minha filha, a gente se ajeita aqui mesmo.
E você tomar parte ali, você escutar as histórias, você escutar a partilha, você escutar a fé daquelas pessoas, é algo que você também sai evangelizado. E por isso, muitas vezes, a nossa missão ela não dá certo, porque nós evangelizamos, mas nos esquecemos que ninguém é tão pobre que não possa dar, mas também não é tão rico que não possa receber. E isso não é só no sentido material, mas também no sentido pastoral e evangelizador. A gente leva a palavra, mas a gente sempre sai dali catequizado. A gente sempre sai dali tocado pela palavra de Deus. Me lembro que uma vez fui visitar uma amiga já falecida, eu era seminarista, e essa senhora estava com câncer no fígado. E quando eu fui visitá-la, a seminarista meio cheio de si, né? O padre também às vezes ia, eu falei, eu já fui quase com o discurso pronto, né? Aquela coisa toda, preparei o que falar. Quando eu cheguei lá, aquela senhora estava vendo Canção Nova. E eu perguntei a típica frase, como que a senhora está, enfim. E ela chegou e começou a falar. Eu já fechei a Bíblia quando ela começou a falar e já coloquei dentro da mochila. E ela começou a pautar o que ela estava passando em cima da palavra de Deus. Partilho com vocês. Quem saiu evangelizado dali fui eu. Porque as pessoas, elas também têm muito a ensinar a gente. As lágrimas delas ensinam a gente. As dores delas ensinam a gente. A presença delas ensinam a gente. Mas elas precisam sentir também a presença da gente. A gente que faz exéquia, né? A gente às vezes chega no lugar ali e a gente não tem nem o que falar. Eu tive uma dor na minha vida que foi sepultar os 2 filhos com a mesma doença de uma mesma mãe. Para mim foi uma das experiências mais doídas como padre. A homilia de um desses dias foi, eu olhei para aquela mãe, uma mulher de fibra, uma mulher guerreira. Olhei para ela e eu iniciei a homilia com aquela expressão que utilizamos na Sexta-feira Santa. Vede-se a dor que se compara com a minha dor. A dor daquela mãe. A dor daquela mãe e a firmeza dela foi para mim uma missão na minha vida. Com o padre Gilmar, uma vez, Deus o tenha, eu fui numa boda de casamento. 80 anos, Getúlio, de casamento. 80 anos de casamento. Ele casou com 17 e ela casou com 15. Já são falecidos os 2. Cheguei lá e a conversa, Dom Vaz permitiu a missa na casa. E falando ali, no final da missa o padre perguntou se um queria falar para o outro alguma coisa. Em geral quem fala é a mulher. O homem olhou para ela, sussurrando disse: minha filha, eu te amo cada dia mais. Aquilo acabou comigo, né? Passou-se uns 3, 4 meses, ele veio a falecer, com o padre Gilmar encontramos ela. Minha filha, perguntou o padre, como é que a senhora está, padre? Está muito difícil sem aquele homem. Eu amo aquele homem, padre, cada dia mais. Eu pedi uma coisa a Deus depois daquilo, nunca me esqueço disso. Eu pedi, Senhor, que eu seja fiel ao ministério que um dia vou abraçar como padre, como esse casal. Às vezes a gente vai, mas às vezes ensinar, pregar e falar, mas também precisamos estar atentos, porque Deus ele fala e sopra a palavra da forma e do jeito que Ele quer. E para nos ajudar também nessa arte da escuta, nos ajuda muito Maria, a discípula e missionária do Pai. Maria, ela é uma evangelizadora de primeira. Maria é uma grande evangelizadora. Ora, e por que Maria é uma grande evangelizadora? Porque ela traz em seu ventre a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Maria nos comunica Jesus. Ora, e qual é a missão do missionário? Comunicar Jesus, fazer com que Jesus ele chegue em todos os lugares. E pela nossa boca, pelo nosso coração e pelas nossas ações, Jesus ele pode nascer,
e se fazer presente em vários os lugares. Maria traz no seu ventre Jesus, a plenitude dos tempos. Maria traz no seu ventre o conteúdo de toda a nossa pregação, que é Jesus. E por isso o missionário necessita ter, além de uma grande devoção a Nossa Senhora, pedir a ela que nos ajude a continuar a missão do seu Filho Jesus. E por isso ela é chamada de estrela da nova evangelização. Ela norteia, esse é o sentido de estrela da nova evangelização, ela norteia, para que as pessoas possam chegar a Jesus, ela está norteando o caminho. Maria será aquela que abrirá para nós o caminho para evangelizarmos bem. E Maria, ela nos ensina a escutar a Deus, porque meu irmão e minha irmã, se você não se preparar, lendo, meditando e deixando Deus falar na palavra, você vai fazer tudo, menos evangelizar. Só evangeliza quem escuta antes a palavra do seu Senhor. Só se evangeliza quem está atento à palavra do seu Senhor. E Maria estava sempre atenta à palavra do seu Senhor. E por isso ela fala e pensa com a palavra de Deus. Minha gente, nosso instrumento evangelizador será a palavra, mas será a palavra, resumindo, iluminada pela igreja, será a palavra pregada com fidelidade, será a palavra pregada com ardor e será a palavra pregada com amor, sempre unidos à igreja do Senhor. E minha gente, se nós não evangelizarmos, a coisa vai ficar muito complicada. Precisamos sair de dentro da igreja. Eu não sei quais são os números aqui de Magé. Partilho com base na minha realidade. Na paróquia em que estou, e quem conhece Raiz sabe que é uma paróquia muito grande, não é mérito meu, já encontrei uma paróquia viva, ativa, mas me lembro que como diácono, às vezes eu tinha casamento todo mês. Às vezes 3, 4, 5 casamentos em um mês. Maio, então, só vitória. Como é escandaloso notar pela minha realidade, não sei como é que está aqui em Magé, como caíram o número de matrimônios. Talvez a Clarice pudesse falar disso muito melhor. Como caiu o número de batizados. A primeira vez que eu fiz batizado na minha vida, eu batizei de uma vez só 47 crianças. Uma vez eu vim fazer batizado aqui em Magé, eu era diácono. Olha, eu entrei nessa bendita dessa igreja, acho que era 10 horas, não sei qual horário do batismo. Qual horário do batismo? 9. Eu sei que nós saímos tarde e não acabava de batizar aquela molecada. Eu falo da minha realidade lá, como caiu o número de batizados. Como caiu o número de crismandos. Né? Se eu pego alguns registros antigos, eu já cheguei a encontrar registro de 300 crismandos. Hoje são 100 e poucos. A paróquia onde estou chegou a ter mais de 600 crianças na catequese. E hoje não chega a 400, 300, 400 crianças. Ah, padre, mas o número está maravilhoso. Gente, as crianças deixaram de nascer? As crianças deixaram de ser produzidas? O povo deixou de se juntar? A questão é que hoje, mais do que ter ido para a igreja de crente, sabe o que está acontecendo? As pessoas simplesmente não vão mais a nada. As pessoas hoje não estão abandonando a igreja por conta de outra religião. As pessoas estão deixando de ter uma religião. E por isso se faz urgente e necessário que a gente evangelize hoje
e agora, que possamos ir ao encontro. Quem sabe, tem alguns aqui que são jovens, quem sabe possam sentir o ardor e o desejo missionário de ir para outras nações pregar o Evangelho. Vai, procura seu pároco, se forma e vai. Se você como casal tem como talvez ir, vai, mas faz missão já aqui. Só pode ser missionário fora aquele que tem o ardor já aqui. Então que Maria, a rainha da nova evangelização, nos ajude, nos incentive e nos ajude. Amém. Alguma pergunta? Eu falo demais, desculpa. Tentei abreviar o máximo possível para não ficar amolando vocês com meu falatório sem fim. Oi. Sim. O senhor falou que a namorada só tem 3 graus e não dá conta aqui, eu acho, na minha proposta, quer dizer, na minha opinião, eu acho que aqui na paróquia tem que ter, no mínimo, 6 sacerdotes. 6, para trabalhar aqui na paróquia. Porque de segunda a domingo tem as missas e o padre Carlinhos, padre Léo e padre Moura não dão conta. O padre Eduardo só apenas colaborador. Se ele fosse dessa paróquia, já estaria ajudando, praticamente. Mas só que o padre Eduardo, ele está lá no instituto. Mas eu só acho que aqui na paróquia só tem que ter 6 sacerdotes. Tá, ok. Depois a gente reza pelas vocações e pede ao Senhor Bispo, se um dia tivermos padres, que possa aumentar a quantidade. Alguma pergunta a mais? Alguma colocação? Não? Dou-lhe uma. Uma das coisas que mais me preocupa, talvez por isso, é aceitar o meu despreparo. Porque a gente entende que para anunciar tudo que a gente, a formação de ontem para hoje, é necessário um preparo maior. Mas eu também gostaria de tentar ter uma comunicação mais de acordo com a realidade cultural daquelas comunidades às quais a gente está em missão, né? Porque a comunicação tem que estar mais acessível. E de antemão, a gente está numa comunidade que realmente a maioria não são católicos batizados, mas que foram encontrar Jesus em outras igrejas. Né? E a gente está, pastor que pega as nossas crianças e vai para shopping, né? E que dá aniversário para as crianças com festa e tudo. E diante desse mundo, as mães acham mais valioso dar essa oportunidade para os filhos do que levar para a Igreja Católica, que a gente prega a palavra de Jesus, que Jesus chamou, de simplicidade, mas a gente não tem nada a oferecer material. A pessoa não entende o lado do... Como a gente deve levar essas coisas do mundo? Porque o Senhor passa por isso em Raiz. Eu trabalhei em Raiz no Paulo José Veríssimo. Eu sei a paróquia que vocês estão. Essa realidade também acontece lá, porque eu vivia isso nos alunos. Então, o que ela coloca seria o seguinte, em resumo: como lidar com a realidade de uma igreja protestante que oferece coisas materiais para atrair as pessoas? Bem, não deixar jamais de pregar a verdade. Pregar a verdade. E, se possível, a gente puder transformar a catequese numa coisa mais alegre, mais animada, mais bem preparada, vai ajudar muito. Mas também a gente não pode querer conquistar as pessoas simplesmente pelo estômago, porque senão a gente vai estar fazendo o mesmo erro daquela pessoa. Então, continuar a pregar, continuar a anunciar, continuar a fazer a nossa parte, porque a tendência disso é acabar muito rápido. Porque não tem como se sustentar uma coisa assim. Você fazer festa 1 ano, vai ser uma coisa. Você fazer festa 3 anos, já é outra coisa. Então, a gente não desistir, não querer fazer igual. Aqui está o diferencial da missão católica. Não é a gente querer fazer como eles, mas pregar a palavra. E quando a palavra é pregada, ela aos poucos vai atrair. E não que a gente queira ser multidão.
ou queira ser maioria, mas a gente quer ser fiel ao mandato do Senhor de ir, de pregar e anunciar. Mas também, sem, desculpem a expressão, vender o evangelho por conta, né, de atrair a pessoa, como alguns de outras seitas e religiões menos sérias fazem. Sim, isso acontece, mas também a gente não pode querer partir do mesmo. O que a gente pode tentar fazer seria facilitar o acesso. Poxa, vai ter um encontro, tem aquela família numerosa, vai lá fazer um encontro, independente de ter ou não ter o dinheiro para pagar uma ficha, fazer com que aquela pessoa tenha uma camisa da primeira comunhão, a gente vai ajudar a pagar, independente de não ter condições. Então, incluir aquela pessoa, mas não querer evangelizar como ela faz. Mais algo? Não? Então tá bom. Então nós encerramos. O encerramento é com a oração, né? A oração da apostila. Tem algum aviso, algum comunicado, alguma diretriz a ser dada? Vou pedir a todos para a gente rezar uma Ave Maria pelo Padre Alex. Alex, muito obrigado pela sua disponibilidade. E é sempre bom quando a gente pode ter a oportunidade, esse privilégio de ter um sacerdote que sai da sua paróquia para passar o curso para nós. E a gente reza essa Ave Maria pedindo pela vocação dele e pelo seu ministério. Ave Maria. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai pela vida do Padre Alex, Santa Mãe de Deus. Amém. Muito obrigado, Padre. Nós vamos